Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Hoje nós vamos dar o início ao estudo das semanas 4 e 5 do PET 2. Nós estamos dando continuidade, ao nosso estudo sobre a genética, mais especificamente sobre a primeira lei de Mendel. E hoje nós vamos falar de uma variação, de uma das variações, da primeira lei de Mendel, que são os alelos letais. Os alelos letais são conhecidos como genes que, quando se manifestam, eles provocam a morte do indivíduo. As mutações que ocorrem nos seres vivos, elas são totalmente aleatórias, Elas ocorrem no momento da codificação do código genético, no momento de uma divisão celular, e às vezes surgem variedades genéticas que podem levar à morte do portador antes mesmo do seu nascimento. Ou caso ele sobreviva, a sua morte acontece antes de atingir a maturidade sexual. Esses genes que conduzem à morte do portador, eles são conhecidos como alelos letais. Vamos dar aqui um exemplo de uma espécie de planta. Essa planta, no caso, existe o gene C maiúsculo, representado maiúsculo, porque é a sua expressividade dominante, e ele é responsável pela coloração verde das plantas, inclusive da produção, ele induz a produção da clorofila, que é o pigmento verde, que dá a cor verde da planta, e que possibilita a realização do processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo de obtenção de alimento pela planta. O seu alelo recessivo, que aqui nós vamos representar pela letra C minúscula, ele condiciona a ausência de coloração nas folhas. Então, o homozigoto recessivo, que é o Czinho, ele morre ainda na fase jovem da planta, pois esta precisa de pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. E como ele não induz a fabricação da clorofila, o aparecimento da clorofila, então a planta não tem como se alimentar e ela morre. Bom, nós temos aqui um quadro de Punnett, tá? Representando aqui o cruzamento de dois heterozigotos, C maiúsculo, o C minúsculo, C maiúsculo e o C minúsculo. A planta com folha verde clara e a planta com folha verde clara, São dois heterozigotos representados aqui. Desse cruzamento, nós temos o seguinte resultado, O verde escuro, que apresenta os dois genes dominantes, quando é feito o cruzamento aqui, o verde escuro apresenta os dois genes dominantes. Nós temos aqui o gene dominante e o gene recessivo, que provoca a cor verde clara. O gene recessivo com o gene dominante, verde clara. E o gene recessivo C minúsculo com o C minúsculo aqui, Esse gene aqui, ele está escrito inviável, porque aqui é o letal. Então, nessa proporção aqui, nós temos, olha, a cada geração, nós temos aqui a probabilidade de 25% de plantas com folha verde escuro, 50% de plantas com a coloração, com folhas verde claras, e a possibilidade aqui, olha, de 25% de Czinho, que é o genótipo inviável, que são os genes letais. Esse curioso caso dos genes letais, ele foi descoberto em 1904 pelo geneticista francês Guénot. Ele estranhava o fato da proporção de 3:1 não ser obedecida, sempre dava um resultado diferente. E logo ele concluiu se tratar de um caso de um gene recessivo que atuava como letal quando aparecia em dose dupla. No homem, alguns genes letais provocam a morte do feto. É o caso dos genes para achondroplasia, por exemplo.
A condroplasia é uma anomalia provocada por gene dominante que, quando ele aparece em dose dupla, vamos supor azão, né, acarreta a morte do feto. Mas se ele aparecer em dose simples, né, um dominante só, no caso do heterozigoto, ele vai ocasionar um tipo de nanismo, né, entre algumas outras alterações. Há genes netais no homem que se manifestam depois do nascimento, alguns na infância e outros até mesmo na idade adulta. Na infância, por exemplo, temos causadores da fibrose cística e da distrofia muscular de Duchenne, que é uma anomalia que acarreta a degeneração da bainha de mielina nos nervos, que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Dentre os genes que se expressam tardiamente na vida do portador, tem também os causadores das doenças de Huntington, em que há a deterioração do tecido nervoso, com perda de células, principalmente uma parte do cérebro, acarretando no indivíduo a perda progressiva de memória, acarretando movimentos totalmente involuntários e desequilíbrio emocional.